Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa aqui no meio do dia no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Projeto para tornar Jair Bolsonaro elegível não passaria por Lula e STF. É o que muita gente está dizendo em Brasília e faz um certo sentido, já que o presidente da República, Lula, pode vetar ou sancionar um projeto de lei aprovado pela Câmara ou pelo Senado. E está na cara que ele não vai deixar passar nada, mas absolutamente nada que beneficie Bolsonaro. Estamos falando do projeto de lei do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que prevê uma redução de 8 para apenas 2 anos a punição para cargos eletivos. Vamos dar uma olhada nisso e também em como anda essa situação com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes, que já está a postos. Mas é daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí que eu já volto. Até já. Olá, meu querido Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falar desse fenômeno, desse produto que está transformando vidas, o Articulark. E você acabou de ouvir mais um depoimento real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. Não sofre porque colocou o Articulark no seu dia a dia e é o que você vai fazer. Gente, presta sua atenção. Você que está sofrendo há muito tempo. O ano passado passou sofrendo com dor, esse ano entrou o ano sofrendo com dor, e aí sempre sofrendo, nunca tem solução. Compra um remédio aqui, compra um outro remédio ali, faz um tratamento, e mesmo assim você nunca encontra resultado. Eu quero falar uma coisa pra você, tem jeito pra você, e o jeito é com o melhor tratamento hoje ortopédico que nós temos no Brasil, o Articulark. E por que nós somos o produto hoje ortopédico mais famoso e mais vendido do Brasil? Porque esse produto, ele dá resultado rápido. É o único produto que consegue entregar o que você precisa já a partir da primeira semana de uso. Eu tô falando que esse produto ele vai desinflamar o seu corpo, ele vai tirar aquelas dores crônicas, ele vai lubrificar toda a sua parte locomotora, as articulações, aonde está atrofiado, ele vai desinchar todo o seu corpo e as dores elas vão desaparecer. E isso acontece já a partir da primeira semana de uso. É incrível. O resultado ele é muito rápido porque ele tem uma fórmula muito forte, muito potente, e essa fórmula ela combina os melhores nutrientes ortopédicos. Todos são recomendados pelos ortopedistas. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, você que está sofrendo aí com artrite, artrose, bursite, tendinite, desgaste das articulações, não consegue se movimentar direito, não consegue dirigir, subir, descer uma escada, já pega um papel e caneta, já vai ligando agora porque hoje a promoção tá imperdível. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Atenção, para você que ligar agora, além do desconto especial de hoje, eu vou mandar para você de presente 2 pomadas, que são as pomadas lançamento, pomada bálsamo dourado e a pomada gelo seco. Gente, essas pomadas elas são importantes porque elas têm uma nanotecnologia. São pomadas premium, são pomadas que elas ultrapassam todas as camadas da pele, chegando lá no foco da dor. Então você vai usar essas pomadas sempre de dia e de noite, sempre usando certinho. E o melhor de tudo é que tudo isso você recebe em casa nos próximos dias e o pagamento é só pro mês de março. Pagamento pro mês de março. Então, gente, sofrimento tem que acabar, não dá para aceitar viver com dor, e conviver e aceitar viver com dor é a pior escolha que a gente possa ter. Saúde é tudo, sem saúde ninguém vive, então cuide da sua com Articulark, o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo!
E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no meio do dia. O projeto de lei complementar 141 de 2023 busca alterar a lei das inelegibilidades de 1990 e reduzir de novo o tempo de 8 para 2 anos. Para especialistas, a medida que poderia tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e ao menos mais 3 integrantes do PL elegíveis enfrenta pouquíssimas possibilidades de vingar. Muitos entendem que, além disso, estaria passando uma mensagem de desprezo ao modelo de proteção do processo eleitoral, mesmo que a causa seja de interesse de todos. A bem da verdade é que vai depender das narrativas usadas para convencimento dos parlamentares. Mas, mesmo assim, dificilmente passaria pelo presidente Lula, que tem o poder de vetar a proposta e, com toda certeza, irá vetar. Em uma situação de baixa probabilidade de passar, alguns especialistas acreditam que a maior barreira, possivelmente impenetrável, está na justiça. Eles afirmam que uma proposta como essa seria enquadrada como inconstitucional no STF por vários motivos, como o casuísmo, a retroação e a necessidade de proteção à democracia. Mas, por outro lado, como foi uma lei do passado e não uma emenda constitucional, não caberia o conceito de inconstitucionalidade. Sendo assim, a razão pelo indeferimento seria mesmo o casuísmo da proposta e rejeição natural dos magistrados da Corte. Muito bem, agora vamos dar uma olhada, neste aspecto e o que representa isso do ponto de vista da corrida eleitoral. O nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes, está conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Gerson. E parece que não faz muito sentido esse argumento de inconstitucionalidade da lei, né? Mas mesmo assim, será que a proposta de Bibo Nunes passa, Gerson, na sua opinião? Pois é muito bom você me desafiar no campo da geopolítica, que é a minha praia, porque esse assunto ele não fica circunscrito, né, ao Brasil. E você tem toda a razão de certa maneira, me desafiar a tocar nesse assunto olhando o contexto até da América do Sul. Veja que a Maria Corina Machado, na Venezuela, ela foi retirada do pleito aos moldes do que acontece na Nicarágua. O próprio Daniel Ortega ele vem fazendo isso sucessivamente, por isso ele já está indo para quase 20 anos no governo, sempre eliminando os adversários políticos usando o poder judiciário. Na Venezuela é a mesma coisa, existe um poder judiciário que foi aparelhado para dar sustentação à retirada, que aconteceu não só com a Maria Corina Machado, depois com a Corina Lloris, e até mesmo agora recentemente com o próprio presidente da Venezuela eleito, em que as autoridades judiciais consideram que o próprio presidente eleito é um traidor. Então você veja que isso que aconteceu na Venezuela, Nicarágua, agora começa a se configurar no Brasil, e de certa maneira é muito importante nós lembrarmos que aqui nos Estados Unidos, o que mais levou o grupo de independentes e até mesmo alguns democratas a votarem em Donald Trump foram dois aspectos. Um, o tiro que ele tomou, porque quando aquele disparo passa na sua orelha, a população começa a perceber o seguinte: opa, essa disputa política está indo longe demais. E o segundo ponto que chamou muito a atenção foi justamente o uso do poder judiciário para a perseguição política. E vários cidadãos americanos, Paulo, diziam o seguinte: nós não podemos nos transformar numa republiqueta de banana. E é isso que o Brasil está sendo visto, ou dessa forma o Brasil está sendo visto, quando retira Jair Messias Bolsonaro do pleito, por um assunto que não é de corrupção, não é um assunto ligado a algum tema criminal, não. É por causa de uma reunião com embaixadores e eu vou tocar no ponto agora, por causa daquela manifestação em Copacabana após o 7 de setembro. São os dois assuntos que foram citados ali na motivação de tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Veja que isso é tão frágil
que as manifestações de 16 de março, há uma controvérsia nas redes sociais, eu tenho acompanhado, eu também estava ali na expectativa de que haveria manifestações em praticamente todas as capitais do país, mas agora há um movimento de concentrar mais em Copacabana. Eu não sei se você viu, parece que Belo Horizonte estão cancelando e alguns estados estão concentrando em Copacabana. Por quê? Porque justamente o presidente Bolsonaro, aparentemente há uma estratégia de pessoas que estão querendo mostrar ao mundo uma grande concentração num local emblemático como Copacabana, para dizer que, sim, há uma insatisfação muito grande e um pedido até do presidente Bolsonaro de que o foco seja na anistia, não a dele. Não para que ele volte a concorrer, mas a anistia aos presos políticos e aqueles que ficaram como o marisco, né, entre o mar e o rochedo, né, Paulo, na disputa política, que são aqueles inocentes, aqueles que, como eu citei ontem no nosso programa, a própria Ana Paula está lá à beira de um colapso de saúde numa prisão na Argentina por causa da perseguição política. E nós temos familiares hoje de diversas áreas do nosso país, de diversas regiões do nosso país, com pessoas presas que foram se manifestar. E eu vou te dizer uma coisa, Paulo. As imagens que nós temos ainda do 8 de janeiro que estão nas redes sociais, as pessoas que depredaram, que realmente cometeram algum crime de dano ao patrimônio, eu nunca encontrei uma dessas pessoas que eu pudesse entrevistar ou falar com advogados. Todos os que estão sendo condenados até agora, não existe uma única prova de que eles realmente entraram, depredaram ou causaram dano ao patrimônio público. Agora, imagina golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, tudo isso que está sendo feito com o Bolsonaro agora, ele sendo arrolado e muitos dizendo que ele seria condenado a vários anos por golpe de Estado, é impressionante. Eu não sei se você acompanhou, mas a própria Rede Globo acabou produzindo uma matéria que inocentou o presidente Bolsonaro. O Bibo Nunes faz esse esforço de achar uma via, vamos dizer assim, institucional. Mas a própria Rede Globo, ela mostrou áudios que foram de grupos de WhatsApp dizendo: e aí, o presidente vai assinar ou não vai? Ele não vai assinar, as Forças Armadas não querem apoiar. Aí o outro diz assim: poxa, mas e aí, como é que é? Vai ou não vai? Não vai não, ele não quer assinar porque ele está com medo de ser preso. Medo de ser preso por quê? Porque se não tiver apoio de ninguém, como é que vai ser? Ele assina e fica sozinho? Pois é, Paulo. Eu participei desse debate porque eu estava no Pingo nos Is, na Jovem Pan. E todas as tardes, todas as noites, nós debatíamos sobre o que poderia ser feito. E o presidente Bolsonaro recebeu várias linhas de ação naquele período. Essas linhas de ação diziam para ele: você pode pedir a impugnação até 15 dias depois do dia 12 de dezembro. Você, ao pedir a impugnação, você vai arrolar o ministro Alexandre de Moraes e o TSE como corresponsáveis por essas irregularidades. Isso vai acabar gerando uma reação do Supremo Tribunal Federal. Como é que se vai resolver esse imbróglio? Será preciso convocar o Conselho da República? Será preciso decretar um estado de defesa? Como é que se pode resolver esse imbróglio à luz da Constituição? E você lembra, Paulo, que o presidente Bolsonaro ele tinha uma obstinação de dizer que tudo faria nas 4 linhas da Constituição? Lembra disso? Sim. Pois é, ele recebeu diversas possibilidades, cenários e linhas de ação, como nós falamos nas Forças Armadas. Todas essas linhas de ação foram levadas e ele decidiu que nada faria, não iria naquela direção porque ele não tinha sustentação política. E as próprias Forças Armadas, que eu acompanhei, o debate que acontecia nos altos comandos, Paulo, não podemos esquecer que os comandantes, os 3 comandantes que estão hoje à frente das Forças Armadas brasileiras, e até o 4º, que eu posso dizer que é o que está ali no Estado-Maior, no Ministério da Defesa, todos eles participaram dos debates durante aquele período, porque eles estavam nos altos comandos, e eles foram escolhidos por Lula. Lula escolheu esses comandantes, Bolsonaro fez a transição e esses generais, eles sabem que não houve golpe. Houve sim muito debate de como seria a reação do presidente da República dentro da Constituição. Isso está sendo chamado de golpe. Então, Paulo, esse esforço do Bibo Nunes, eu aplaudo esse esforço dele, acho que todos nós queremos uma saída institucional, porque no âmbito das nações, na visão
do concerto das nações, eles olham para o Brasil hoje e enxergam um país que já está à beira de ser visto como um narco-estado, por um lado, e por outro, de uma republiqueta de banana em que você retira os adversários políticos com a instrumentalização do poder judiciário, Paulo. Olha, seja lá o que acontecer, essa gente vai dizer sempre que foi golpe. Golpe, né? Haja visto o que aconteceu do governo da presidente Dilma, que nós passamos por todo um processo, né, democrático, né, as instituições todas envolvidas, foi julgada, né, na Câmara, foi julgada no Senado, o Supremo participou disso, o ministro Lewandowski foi quem presidiu aquela sessão, e aí acabou, né, garantindo os direitos políticos dela, que deveriam ser cassados por 8 anos. Houve um impeachment seguindo o trâmite normal, democrático e constitucional. E mesmo assim, todos os envolvidos são chamados de golpistas. É um contrassenso danado, porque quem presidiu aquilo naquela época hoje é um dos principais ministros do governo que acusa de golpe, né? Que é o ministro Lewandowski, ministro da Justiça do governo Lula. Então, quer dizer, tudo o que acontecer, todo mundo vai chamar de golpe a todo momento. E o mais curioso disso é que essa gente diz não à anistia como se Bolsonaro já fosse condenado, como se já soubessem do veredito da justiça. Isso ainda não aconteceu e ainda existe a possibilidade de Bolsonaro não ser condenado. Todo esse processo ser esvaziado, como já foi denunciado naquela peça da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que ela não apresenta consistência. Há muitas irregularidades naquilo ali, inclusive ela foi até além do que está descrito no próprio relatório da Polícia Federal. Então, é impressionante como essa gente de esquerda toda dizendo não à anistia, esquecendo daquelas pessoas que foram condenadas há 17 anos, como essa Ana Paula que você mencionou, né, que está fora do país, fugida, e tantos outros que simplesmente passaram por ali, não estiveram nem dentro do Congresso Nacional e que foram recolhidos um dia depois em frente ao quartel-general em Brasília. Então veja como é que é essa situação, né? Parece que as pessoas já sabem do veredito do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver como é que vai acontecer essa coisa. Porque se o presidente Bolsonaro for inocentado disso aí por falta de provas consistentes, como é que vai ficar essa situação da anistia? Será que essas pessoas ainda vão continuar pedindo aí, né, que esses que já foram condenados não sejam anistiados? Será que aí vai cair a ficha? As pessoas vão entender que aquelas pessoas que estão lá cumprindo pena em presídios são verdadeiramente inocentes, que não deveriam estar ali? Porque o objeto de toda essa luta chama-se Jair Messias Bolsonaro, se ele foi inocentado por pura falta de consistência de provas. Como é que vai ficar a situação? Como é que vai ficar a situação? E ontem, no programa, nós comentamos sobre isso, no CEPAC. O presidente Donald Trump mandou um recado bem duro, né? Aquilo é um recado bem duro, para bom entendedor, meia palavra basta, nós falamos sobre isso. O cara chamar o Eduardo Bolsonaro, pediu que se levantasse ali no meio de todo mundo, mais de 1.000 pessoas importantíssimas, e ele disse, você é o cara, pô, né? Manda um alô para o seu pai, é uma great family, né? Uma família grande, maravilhosa, né? No aspecto, né, de respeito. Ele mostrou um carinho muito grande e revelou o apoio à família Bolsonaro. Isso a gente viu, isso é incontestável, isso deixou muita gente irritada no Brasil, da esquerda, né? Que não queria ver isso. Então, veja bem, junta-se a isso a experiência que o Elon Musk, que é o braço direito de Donald Trump, teve no Brasil. Então vai ficar uma coisa realmente muito complicada, não é? Ou seja, como vai ser o peso... Né, não, é o peso dessa ação que o Supremo terá que julgar. Como é que vai ficar isso depois? E aí, será que os caras vão ter mesmo coragem, né, de condenar Bolsonaro, mesmo a peça da PGR sendo fraca? Então é uma situação, né, extremamente complicada, é uma batata, né, muito quente na mão dessas autoridades, né, Gerson? E você coloca a hipocrisia, né, que ao redor desse tema. Porque, como você diz, se tudo isso foi baseado... Olha só, né, vamos pegar o fio da meada que a gente começou no programa ontem.
Nós falamos sobre a questão do cartão de vacina do Lewandowski, mas e ver o contrassenso, né, que ele agora estabeleceu um sigilo, etc. Mas você veja, o próprio Cid, ele sofreu uma ação por causa do cartão de vacina, que teria sido falsificado, etc. Dali pega o celular. Do celular ele é torturado, como foi mostrado ali, com a prisão preventiva sendo utilizada pelo próprio juiz, que não poderia participar de um eventual acordo de colaboração, mas ele vai e ainda chega e diz assim, olha lá, hein, se você não mudar o seu depoimento, o seu pai vai sofrer, a sua família, até a sua filha vai sofrer, sua esposa. Olha lá, pressionando. Há imagens do que o Cid chora, até desmaia, ou seja, toda uma pressão. Isso é óbvio que está nula esse acordo, esses depoimentos. E tudo isso está sendo baseado, toda essa história fantasiosa de grupos que se organizaram para fazer o golpe, tudo isso está estribado nesse depoimento que foi obtido de uma maneira completamente irregular. Agora, como você bem disse, o brasileiro, ele, por causa até das redes sociais, de programas como o nosso, que são veiculados nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente tem capacidade de reflexão, nós não somos idiotas, Paulo. Veja que o Lewandowski, que agora é ministro da Justiça, ele foi o que presidiu o impeachment, como você bem falou, e ele sim cometeu uma inconstitucionalidade quando ele partiu. Ele não tem essa autoridade, mas ele propôs e o Senado aprovou, né, diga-se de passagem, porque não foi algo que ele impôs, mas ele sugeriu e aceitou. Você rasgou a Constituição quando tornou Dilma Rousseff retirada da presidência, mas manteve os seus direitos políticos e ela concorreu ao Senado. E porque ela concorreu ao Senado, o cidadão, o eleitor de Minas teve que fazer o sacrifício de eleger outra pessoa para não eleger a Dilma. E quem foi que eles acabaram elegendo? O Rodrigo Pacheco, que hoje está na presidência do Senado, até o mês passado era o presidente do Senado, e foi o responsável, ele, por muito do que nós estamos vivendo. Porque quando o Senado ele não assume a sua responsabilidade, todos esses desmandos, esses abusos de autoridade, eles vão escalando. Então você vê que a população hoje, Paulo, nós temos essa consciência, a gente consegue estabelecer o nexo, a gente sabe que no Brasil existe sim um grupo articulado que, como o vice-presidente atual e candidato a 2 eleições atrás falou, era um grupo que era uma organização criminosa, como a Lava Jato provou, e que retorna ao local do crime, agora inclusive com a participação dele, coisa que eu ainda estou aguardando um dia ele explicar essa história pra gente. Mas o fato é que ele não só volta, começa a gritar Lula, Lula, ele que no passado era um dos grandes denunciadores dessa organização criminosa e até se dispõe a ir para o Irã participar de uma cerimônia com terroristas. Então o Geraldo Alckmin, ou ele está sendo também manipulado, ou ele está sendo pressionado, ele tem um assunto muito grave que para ter mudado de postura assim de uma forma tão radical, mas o fato é que o brasileiro, Paulo, nós olhamos o que está acontecendo e a gente percebe que há uma manipulação. Como você bem disse, o Lula aqui numa entrevista aqui nos Estados Unidos, ele falou para a repórter que não há chance de Bolsonaro voltar ao poder desde que nós produzamos, e ele falou isso com toda franqueza, dizendo, desde que a gente faça uma narrativa, construa uma narrativa para torná-lo inelegível. E não é que ele fez isso, Paulo? É uma grande verdade, é uma grande verdade. Você tocou num ponto aí importantíssimo aí do Geraldo Alckmin, ele tem uma pendência ainda no Supremo, né? Os caras vão julgar aí essa pendência que é aquela questão do Caixa 2 quando ele concorreu ao governo de São Paulo. Então veja que interessante como é que as coisas são oportunistas, aparecem numa hora realmente muito interessante para a gente analisar. Foi só a popularidade do presidente Lula despencar e haver a possibilidade do vice assumir em caso de impeachment, que os caras já acionaram o Supremo com essa proposta, né, de análise dessa pendência aí de Caixa 2. Vamos ver se vão julgar, né? Vamos ver se vão julgar, se isso vai para frente ou se isso funcionou apenas como uma medida de pressão, né, para que ele aquietasse e ficasse, né, ali
no seu lugar quietinho, sem ter problema. É impressionante como a coisa funciona, né, Gerson? É verdade. E eu te falo, né, para mim, a palavra, se eu poderia dizer assim, a palavra-chave do atual governo, ou o momento que o Brasil vive, é hipocrisia. É impressionante. Você vê os números, né? Eu creio que até você preparou imagens aí do que está acontecendo de desmatamento hoje no Brasil. Você vê, é uma hipocrisia terrível, é gigantesca, porque a gente vê os números, por exemplo, de dengue. É um absurdo que a gente está vivendo no Brasil e todo mundo em silêncio. A gente vê as mortes dos Yanomamis. Eu tenho um amigo que está lá no estado de Roraima, trabalha na saúde indígena, durante anos é alguém que esteve envolvido. Ele falou que a situação, Paulo, é dramática do que está acontecendo agora. É muito pior, mas muito pior do que aquilo que estava acontecendo no governo Bolsonaro e que houve toda aquela reação da mídia, da imprensa e a própria oposição, dizendo que... E você veja que Lula, ele decretou estado de emergência, colocou a Força Aérea, colocou todo um esforço, e ninguém mais fala nisso. Os Yanomamis estão lá morrendo em quantidade muito maior. Existe não só a mortalidade infantil aumentou, como as doenças, a malária. Hoje, praticamente toda a população Yanomami está sofrendo de malária. E aí? E ninguém fala sobre isso. E é impressionante, né, Paulo? Então é hipocrisia. Para mim, eu acho que a palavra, se eu pudesse resumir esse momento no Brasil, é de uma grande hipocrisia, porque o que eles demandavam e cobravam do governo Bolsonaro, agora, subitamente, se calaram. Vou pegar por aí. Na época em que Jair Bolsonaro era presidente, o que mais se via eram aquelas campanhas, né, contra o desmatamento na Amazônia. Grupos de artistas apareciam a toda hora na mídia com aqueles refrões, né, de jingle sobre a necessidade de salvar a Mata Atlântica brasileira. Salve a Amazônia! Era aquela coisa, né, todo dia. Mas neste mês de janeiro de 2025, Gerson, o desmatamento ilegal na Amazônia chegou a incríveis 68%. Veja, 68% é muita coisa para a gente... né, não vê por aí, a gente não vê por aí os mesmos artistas protestando. Ou seja, por esse percentual, 68%, era para a gente ver todos os artistas aí de novo, cantando Salve a Amazônia e protestando. O desmatamento disparou em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 133 quilômetros quadrados de área destruída. Isso equivale a mais de 400 campos de futebol desmatados por dia. Por dia. E representa o 6º pior índice da série histórica para o mês, segundo o levantamento do Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, do Amazon. Então é agora, né, Gerson? Cadê o pessoal? Sumiu todo mundo? Os caras sumiram com as queimadas, a exemplo dos animais que perderam o habitat natural? Ou foi a fonte USAID que secou, Gerson? Tá parecendo que foi a fonte, né? Foi a fonte que secou. Exatamente. Você tocou no ponto. Na verdade, essa hipocrisia que eu fazia referência, ela tem uma raiz que não é ideológica. Ela nem tem mesmo uma raiz... desses artistas que você falou que cantavam Salve a Amazônia. Esses artistas eram pagos. Hoje a gente sabe que a USAID, ela não só financiou grupos de comunicação como artistas. Até mesmo essas campanhas, veja o ardil, né, Paulo? O Ministério Público no Brasil hoje, ele é um braço das ONGs pagas com dinheiro da USAID. São gerações que foram formadas no Brasil de advogados e promotores que hoje eles trabalham contra o governo brasileiro, travando justamente o desenvolvimento e até mesmo a exploração legal. Porque você veja, o que acontece dessas imagens que a gente viu, várias irregularidades. Primeiro, grande parte dessa madeira acaba indo para a Europa, acaba se transformando em exportação ilegal com o apoio
desses grupos que acabam recebendo dinheiro para obstaculizar o quê? Que você possa titular as terras, que as pessoas possam ser responsabilizadas e acabam ajudando a grilagem. Quando você determina que uma área, por exemplo, ela se transforma numa área de proteção ambiental ou numa área de reserva indígena, muitas vezes a gente pensa que isso seria uma medida para ajudar ajudar o combate ao desmatamento. Não. Sabe por quê? Porque essas regiões que você não permite que haja o desenvolvimento, você está jogando a população que mora nesses locais para a ilegalidade. Então eles são obrigados, para sobreviver, a fazer isso de maneira descontrolada. Então nós tínhamos isso equacionado, Paulo. O que é mais triste no Brasil é que nós somos um país com um potencial que é singular. Não existe outro país no mundo com as capacidades, condições geopolíticas que o Brasil tem, de população, território, riquezas naturais. Nós temos um idioma só, não temos conflitos ideológicos, raciais, não temos problemas com as nossas fronteiras, fazemos fronteira com 10 países. Você vê o Trump, está aqui com problema só com 2 países, ele tem México e Canadá, está com problema com a questão das drogas, do fentanol, ele está indo lá na China, porque a China está mandando fentanol pela fronteira do México e do Canadá. Ele só tem 2 países para se preocupar. O Brasil faz fronteira com 10 países. E apesar disso, nós não temos um problema de disputa de fronteira, não temos problemas internos de etnias, línguas. A gente tem um país inteiro que fala português. É impressionante. Se você olhar a Rússia, a China, os outros países grandes, as populações cheios de problemas internos, o Brasil tem tudo para decolar. Qual é o nosso principal problema? É um problema político. E esse problema, infelizmente, você está trazendo à tona a questão do meio ambiente, é apenas um exemplo da instrumentalização dos líderes ou dos interesses externos no Brasil. Isso que você está falando da USAID é perfeito. Por quê? Porque eles colocam dinheiro para justamente dificultar o próprio agronegócio, que era concorrente. Eles estão em cima do Brasil, tentando não permitir que o Brasil decole. Só que o Trump, ele teve a honestidade intelectual de dizer o seguinte: isso está errado. O que o governo americano fez de interferir nas eleições de diversos países e de botar dinheiro para prejudicar pautas que eles entendem, isso é imoral. Então você veja que o Trump, ele está mostrando, ele está, de certa maneira, esgarçando à vista de todo mundo a corrupção sistêmica que havia aqui e como isso, de certa maneira, influenciava no Brasil. E você acha que... E sabe o que eu acho mais interessante, Paulo? É que a esquerda brasileira, aquela histórica, aquela ideológica, ela sempre olhava para os Estados Unidos, né, como o Yankee, o imperialismo americano. Mas agora eles estão ajoelhados para o capital dos Estados Unidos que via durante o governo Biden, durante o governo Obama. E agora, quando o Trump quer acabar com isso, eles estão chorando, estão gritando, como dizer, peraí, nós somos contra o imperialismo americano, mas a gente quer o dinheiro, os dólares a gente quer. Então, é impressionante, você tocou no ponto. Não é que a questão ambiental ou a questão ecológica está diferente, é simplesmente porque os atores agora não têm aquele input, aquele estímulo, né? Exatamente. Agora, Jéssica, para a gente terminar esse nosso programa, estamos chegando aqui no final, a Europa está mudando muito, né, Jéssica? Quem diria? Está mudando muito, né? A Alemanha teve eleição nesse fim de semana e o Partido Socialista dançou, ficou lá atrás, em primeiro lugar, um partido de direita, em segundo lugar, um partido de extrema direita, e a esquerda, o PSD, lá embaixo com 16% dos votos. O que foi isso, Gerson? Pois é, eu até vou ousar fazer divergir um pouquinho do que você falou quando você classificou como direita e extrema direita. Eu vou te explicar por quê. De fato, se você olhar a AfD na origem, assim como se você olhar o partido da Marine Le Pen na França na origem, eles eram partidos que você poderia classificar como extrema-direita. Mas hoje, nem o partido da Marine Le Pen na França, nem o Chega em Portugal, ou até mesmo a AfD
na Alemanha são partidos que você possa classificar como extrema-direita. Não, eles são partidos de direita, conservadores. O que eles defendem é o que é razoável. A população percebeu que a crise econômica na Alemanha, que a imigração descontrolada, que a política energética está completamente equivocada. Então, hoje eu posso dizer o seguinte, que quem venceu não foi a direita, foi o centro. Porque, na verdade, a democracia cristã é o que a gente pode chamar de um centro. Por quê? Porque eles têm algumas pautas que são próximas da social-democracia e algumas pautas que são mais próximas do pensamento liberal. Agora, a social-democracia, essa sim, ela foi derrotada e os partidos de esquerda mesmo, 2 deles, inclusive, foram alijados, eles não conseguiram vencer a cláusula de barreira e um dos partidos, inclusive, que fazia parte do governo, ou seja, daquele que se chamava de semáforo, né, porque era verde, amarelo e vermelho, porque você tinha um partido realmente de esquerda, você tinha a social-democracia e tinha os verdes. Por isso é chamado de coalizão semáforo. Isso foi desfeito, eles chegam em terceiro, e hoje o que a gente tem na Alemanha é um grupo, e como você bem falou, quem mais cresceu na eleição, quem realmente avançou, foi a direita. E não só na Alemanha, a gente viu isso na Suécia, viu isso na Itália, viu isso na Polônia, viu isso em Portugal, viu na Espanha, na França, é um movimento que acontece de reação. E por isso que ontem, no programa de ontem, eu falei de contra-revolução, que é um movimento internacional. E o que tem de diferente, Paulo, nesse momento que a gente está vivendo? É que, se você olhar a história do socialismo, do marxismo, você vai olhar que havia uma articulação internacional. Você lembra que sempre havia aquela ideia da internacional socialista, né? Havia aqueles grandes encontros da internacional socialista. Ou seja, a esquerda sempre olhou trabalhadores do mundo univos, ou seja, eles olhavam uma pauta universal. Já a direita, os movimentos liberais e conservadores são movimentos que não se articulavam internacionalmente. O que tem de diferente hoje acontecendo no mundo é que, por causa posso dizer, desse deslocamento tão radical que houve, ou até revolucionário que houve nas últimas décadas, a sociedade reage e o pêndulo começa a vir em direção à direita para uma posição de maior equilíbrio. E esse movimento hoje está sendo feito com uma articulação internacional. Essa é que é a excepcionalidade. O que Trump está fazendo e J.D. Vance, que está sendo o grande articulador internacional, a voz que tem falado ao mundo, eles estão dizendo o seguinte: há um movimento hoje, uma articulação internacional de reação a esse neomarxismo. E é isso que a gente está vendo. E eu espero, Paulo, e eu posso até dizer que, para mim, eu acho inexorável que isso chegue ao Brasil. E o melhor de tudo isso é que está acontecendo, né, de uma maneira contrária do que o presidente Lula diz, né? Porque o presidente Lula trata disso como se fosse um crescimento de um movimento fascista pelo mundo, né? Parecendo o Nicolás Maduro, fascista, costuma né, sempre repetir essa palavra. Isso foi conseguido da maneira mais democrática que o mundo já viu, através do voto. Foi eleição direta, o povo escolhendo. E mesmo assim os caras não conseguem entender que o mundo está mudando, que isso é a vontade do povo. Não é golpe, não é movimentação fascista, né? Não é absolutamente nenhuma armação. Isso é a vontade natural do povo. Foi assim, como você disse, em todos esses países da Europa e foi assim mais expressivamente dentro dos Estados Unidos, com quase todos os estados, ou até melhor, os estados, todos aqueles que cobravam, exigiam a identificação do eleitor. Donald Trump venceu e venceu com larga margem, né, de votos. Então veja, isso é um movimento democrático no mundo inteiro e esses caras precisam entender isso, porque senão estão fadados à extinção. Correto, Gerson? Gerson, muitíssimo obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do nosso programa. É sempre um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Nossa audiência gosta bastante e reconhece isso. Muito obrigado, viu? E vamos ficar atento, né? Porque essa semana muita coisa importante pode acontecer e eu te chamo de novo. Se você tiver disponibilidade, entra conosco. Abraço. Vamos irmão. sim. Se nada excepcional muito grande acontecer, sexta-feira eu estou de volta, se Deus quiser. Aliás, o nosso time, né, é um time muito bom e você cada dia tem alguém aqui comentando.
e realmente a nossa audiência tem sido premiada aí com as tuas iniciativas do Mundial Telenotícias. Obrigado, Paulo. Até sexta, se Deus quiser. Grande abraço, Gerson. Até lá. E nós ficamos por aqui com esse programa No Meio do Dia. Muito obrigado pela sua companhia e eu peço mais uma vez que você se inscreva em nosso programa porque é muito importante. Basta chegar no botãozinho ali em cima e só clicar. Não precisa preencher formulário algum. Posso contar com a sua colaboração? Espero que sim. Lembrando que logo mais às 17h45 nós temos uma outra edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Um forte abraço. Obrigado por tudo e até lá.